Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos realizar a correção da atividade da página 160 e página 161, questões 1, 3, 4 e 6. Vamos lá? Primeira questão. Em que condição uma carga elétrica em um campo magnético uniforme, letra A, não fica sujeita à ação da força magnética? Então, isso é até uma das características da força magnética, que é a condição de uma carga elétrica não ficar sujeita à ação da força magnética só em apresenta em duas condições. A primeira é quando se encontra em repouso, e a segunda condição é quando se movimenta na mesma direção do campo, no caso, o campo magnético. Isso a carga exposta a esse campo magnético. Se ela estiver na mesma direção, ela não fica sujeita à ação da força magnética, ou se ela estiver em repouso. Na letra B, em que condição a carga elétrica em um campo magnético fica sujeita a uma força magnética máxima? Pronto, para ela ficar sujeita à ação de uma força magnética máxima, ocorre quando se movimenta perpendicular ao campo, ou seja, diferente dela estar a favor do campo, se essa carga elétrica ficar sujeita, ela ficar perpendicular ao campo, então ela vai estar sujeita a uma força magnética máxima. Isso é uma característica da força magnética de campo. Questão 3. A força magnética que atua sobre uma partícula eletrizada, movendo-se em movimento circular uniforme em um campo magnético, realiza trabalho? Justifique. Não, pois a força é sempre perpendicular ao deslocamento da partícula. Então a força sempre atua perpendicular ao deslocamento da partícula. Questão 4. Represente a força magnética que atua sobre a carga Q, lançada com velocidade V, num campo de indução magnética uniforme B nos casos seguintes. Então, essa é uma das características da força magnética. É que nós temos que, em determinados problemas, representar não só a força de indução magnética, representada pela letra B, mas temos que representar a velocidade também, relacionando com a força magnética. Então, numa carga, vai haver esses três vetores: força de indução magnética, a linha de campo de indução magnética, que é B, e a velocidade. Então, para a gente representar, existe a chamada regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda, primeiro, a força magnética é sempre perpendicular à linha de campo, tá certo? Ao campo, e a velocidade. É como se fosse num ponto 3D, certo? Vamos imaginar essa situação, uma carga submetida ao campo em um espaço em três dimensões, um espaço tridimensional. Então, primeiro, pela regra da mão direita, facilita a nossa vida. Quando eu era aluno, o que é que eu fiz para facilitar, para responder as questões? Vejam aqui, no dedo polegar, nós temos a representação da força magnética, isso na mão esquerda. No dedo indicador, nós temos o campo magnético, B. E no dedo médio, nós temos a velocidade. Então, eu faço isso aqui, nos primeiros exercícios, eu botei aqui, escrevi a letra F aqui lógico que eu não fiz isso na prova, foi nos exercícios, né? O F no polegar, o B representando o campo no indicador e a velocidade V no dedo médio. Pronto. Aí o que é que você faz? Detalhe. Joguei uma carga positiva no campo. Como é que vai se... Eu vou indicar agora, vou aplicar a regra da mão direita.
Pronto, vai ser a mesma coisa. Ó. A força vai estar, o polegar, no caso aqui, ó, vai estar aqui, ó, no B, né? E a velocidade, que é o dedo médio, está representada aqui, ó, para cima. Então, faça isso com o dedo, né? Aí, se você for olhar onde ficará a velocidade no dedo médio e o campo. Aí, onde é que vai ficar o vetor V, velocidade? Pela regra da mão direita, nós temos ó, a força magnética para dentro do campo, não é isso? Ó. Dedo médio. Infelizmente eu não estou aqui com a imagem para mostrar para vocês, mas é só pega os dedos e arranja desse jeito. Ó. O dedo médio está para cima, o do campo, que é o indicador, está apontado para a direita, e a força, o dedo polegar, agora ó, vai ficar para dentro da folha. Sempre simbolicamente para dentro da folha, ó, representa essa bolinha com X. Significa que o dedo polegar, ó, a força magnética está indicado para dentro da folha, ó, dimensão 3D. Então o polegar ó, está adentrando na folha, tá certo? Isso quando a carga for positiva, né? Isso, carga positiva se mantém, né, nessa mesma configuração da regra da mão esquerda. Pronto, agora lá na letra B, ó, vamos analisar a letra B. Na letra B nós temos uma carga negativa. Agora, na carga negativa tem uma característica. Qual é? Mantém o dedo indicador e o dedo polegar, força e campo, né? A força é o polegar, o campo é o indicador e a velocidade o dedo médio, a mesma coisa. Só que detalhe, quando a carga for negativa, o sentido da força média é o contrário do polegar. Então aqui, se fosse normal, eu tenho o indicador agora apontando para a esquerda, a velocidade ó, apontando para baixo e a força magnética, a força para dentro da folha. Só que como a carga é negativa, ó, aí é o contrário. Ao invés de ser para dentro da folha, a força magnética vai estar saindo para fora da folha. Só que aí detalhe, por quê? Porque a carga é negativa. Professor, e se a carga fosse positiva? Aí seria igual a letra A. A força seria para dentro, certo? A força seria para dentro da folha. Mas como a carga é negativa, então a força fica ao contrário do polegar. No caso, saindo para fora. E em física, saindo para fora, o campo, a linha de força saindo para fora do campo, é representado ó, por essa bolinha. Ao tempo que quando a linha tá, a força, o vetor força está para dentro da folha é um x, quando é saindo da folha é essa bolinha, tá certo? Pronto. Letra C. A situação C, agora ele deu o seguinte, ó. O vetor indução, o campo, né? O campo indução magnética B tá para a direita, né? Que é representado por o nosso polegar, ó, no mesmo sentido. A velocidade, ó, do mesmo jeitinho daqui do desenho, da representação da figura, ó, a velocidade tá para fora da folha, né? Tá para fora da folha. E aí agora vamos descobrir qual o valor da força. Nesse caso, ó, se a carga fosse positiva, a força seria para cima, né? A força seria para cima. Ó. Tá até a colinha aqui, ó. Campo, velocidade saindo para fora da folha, ó, do mesmo jeitinho do desenho, e a força magnética seria para cima. Só que detalhe, a carga é negativa. E qual é a característica? Quando a carga é negativa, o sentido da força magnética é indicado é o contrário do dado polegar. Então, se o polegar está para cima, a carga negativa vai ser o contrário. A força magnética será para baixo, tá certo? E por fim, letra D, ó, nós temos o campo. A carga é submetida, está submetida ao campo magnético, a carga elétrica, e é positiva. Então, vamos seguir a regra da mão direita. Então, nós temos o campo. O dedo indicador está para cima,
A velocidade, que é o dedo médio, está para dentro da folha. Está para dentro da folha. E aí nos resta a força magnética, né? Isso que vai estar para a direita, né? Ó, estará para a direita. Então, fica resolvido aí a questão 4. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Quem tiver dificuldade, coloca o F no dedo polegar, o indução no dedo indicador, o campo, que é a indução magnética, e no dedo médio a velocidade da partícula, tá certo? Não esquece, bota o Vzinho aí em cada ponta de dedo para não errar uma questão dessa. Vamos para a próxima. Questão 6. Um próton se desloca horizontalmente com velocidade de 2,5 metros por segundo. Com velocidade de 2,5 metros por segundo. Fazendo um ângulo reto com o campo magnético. Qual campo magnético é necessário para equilibrar o peso de um próton e mantê-lo em movimento horizontal? Pronto. Aí, dado massa do próton, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Esse é o valor da massa de um próton, que é a carga elementar positiva. Então, vamos lá. Resolução. Para que a força magnética equilibre com o peso do próton, temos que a força magnética será igual à força peso, no caso, o peso do próton. Ele equilibra porque a ação de forças são nulas. Se são nulas é porque elas são iguais, tanto a força magnética quanto a força peso, elas estão se igualando. Então, ó, na fórmula de força magnética é igual a carga de prova vezes a velocidade da partícula vezes o vetor indução magnética. E que vai ser igual a peso. O peso é massa vezes a gravidade. Assunto lá do primeiro ano. PMG, massa vezes a gravidade. Pronto. Agora basta, como a gente quer saber o valor da indução magnética, qual é o valor do campo, passa a carga de prova vezes a velocidade, como está multiplicando com o campo no primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. Pronto. Isolamos aqui o campo. Então, ó, o valor da massa ele nos deu 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. O valor da gravidade é 10, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O valor da carga elementar, seja ela positiva ou negativa, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, é sempre um valor constante, tá? E o valor da velocidade foi dado, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros por segundo. Então, ó, substituindo os valores, vamos multiplicar. 1,67 vezes 10 dá 16,7. Mantém aqui a base do seu expoente. 1,6 vezes 2,5 dá exatamente 4. Multiplicação de bases iguais, ó, aqui é base 10 e base 10. Soma-se os seus expoentes. Então vai ficar menos 19 mais 6. Menos 19 mais 6. Conserva o sinal do maior, no caso é menos, e subtrai. 19 menos 6 dá 13. Pronto, aí vou dividir, ó, 16,7 dividido por 4 vai ser igual a aproximadamente 4,2, tá certo? Que, na verdade dá 4,175. Como 7 é maior que 5, você pode arredondar aqui de 1 para 2, tá bom? Então fica 4,2. Divisão de bases iguais, conserva uma única base, subtrai os seus expoentes. Então vai ficar menos 27, menos da regra, menos 13. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 27 mais 13, que dará, subtrai e conserva o sinal do maior, que é 27, dará menos 14. Unidade de campo de indução magnética, Tesla. Pronto, está respondida a questão. Ah, detalhe. Qual campo? Como é um vetor, campo magnético, a gente tem que dar a direção e sentido. Detalhe. A força magnética, nesse caso, está agindo perpendicular, como aqui, ó, o próton desloca horizontalmente com a velocidade, então ele estará no campo horizontal, tá certo? O campo está na horizontal. Pronto, está resolvida a questão 6. Fico por aqui e até a próxima oportunidade. Um abraço, pessoal.